Então, na semana passada a gente falou sobre o amor e basicamente a gente viu que Deus nos ama independente do nosso comportamento. Não é porque Deus te ama, não é porque você é legal, você é bonito, você é cheiroso ou você faz coisas boas. Deus te ama porque essa é a essência de Deus. Porque Deus é amor. Então, Deus meio que precisa te amar, Ele quer te amar, Ele te criou para te amar. Nós somos criados para sermos recipientes do amor de Deus. E o bacana é que Ele nos ama desde sempre, mesmo quando a gente ainda era pecador, mesmo quando a gente ainda vivia aquela vida torta, perdida, né? Deus já nos amava e foi por isso que Jesus veio e fez tudo o que Ele fez, né? E aí com a sua morte, Jesus cumpre aquela lei que nós não poderíamos cumprir, aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nossa própria força. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, mas Jesus vem e cumpre e resolve, né? Cumpre essa lei, que é a manifestação da graça, que nos justifica e nos permite ter paz com Deus. Então hoje nós podemos ter paz com Deus, nós não vivemos mais em conflito com Deus, por causa daquilo que Jesus fez e nos habilitou a receber esse amor incondicional de Deus sobre as nossas vidas, né? E a gente concluiu a palavra de domingo passado com um desafio, né? Eu fiz um bem bolado aí entre um texto de Jó e Apocalipse, né? E o desafio era: considere as maravilhas de Deus reveladas em Jesus Cristo e sua obra e volte ao primeiro amor, né? Eliú, amigo de Jó, ele chega e faz um desafio para Jó, fala: Jó, para tudo que você está fazendo, para e ouve. Olha só, considere as maravilhas de Deus, considere aquilo que Deus fez, né? Então a gente juntou tudo isso e considere as maravilhas de Deus reveladas em Cristo. E aí a mensagem de Cristo às igrejas no Apocalipse: volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. E esse foi o nosso desafio de domingo passado, a gente parar para considerar aquilo que Jesus fez e voltar ao primeiro amor, e entender que somos amados, nós somos amados. Então nós não precisamos mais fazer aquele esforço tremendo para nos sentirmos especiais, para fazermos o que o mundo fala para a gente fazer, ou usar aquela marca que tem que usar, ou ser como tem que ser para que eu possa ser amado. Não preciso mais nada disso, porque, uau, eu já sou amado. E eu não sou amado por qualquer um, eu sou amado por Deus, de maneira incondicional, de maneira violenta, de maneira tremenda, a ponto de Deus entregar o seu próprio Filho por nós. É esse o nível de amor por Deus, né? O amor de Deus por nós. Então esse foi o domingo passado e hoje nós vamos continuar falando sobre um segundo ponto muito importante do Evangelho, que é o perdão. Então nós aprendemos que somos amados, hoje nós vamos ver que nós somos perdoados. Mas o perdão é um dos pontos mais confundidos na Bíblia. Há muita confusão a respeito do perdão e como o perdão se manifesta. Primeiro, devido à divisão que há na Bíblia a respeito do antes e o depois da graça. As pessoas leem a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, e esquecem de ler aquilo à luz do que Cristo já fez na cruz, à luz da graça. Elas leem de forma literal e aí se confundem todas. Falam: mas uma hora fala que é de um jeito, a outra hora fala que é de outro jeito, e aí, sou perdoado ou não sou perdoado? Como é que funciona isso? Então eu arrisco até dizer uma coisa aí que não sei se é muito teológico, mas para mim a Bíblia não deveria ser dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia deveria ser dividida entre antes da cruz e depois da cruz. Antes da graça e depois da graça. Porque a cruz é a manifestação da graça de Deus. A cruz, no derramar do sangue surge a nova aliança. É na cruz que nós somos perdoados, que os nossos pecados são todos levados, são tirados, e é resolvida a questão do pecado. E é na ressurreição que nos é dada a vida eterna. Então a gente tem que ler a Bíblia entendendo: peraí, isso é antes da cruz ou isso é depois da cruz? Isso é antes da manifestação da graça ou é depois da manifestação da graça? E nós não podemos mais continuar confusos, esquecendo o que Jesus já fez, achando que sou eu que tenho que fazer algo. Fala sério, eu fazer algo para ganhar a salvação, para ganhar o perdão? Jesus já fez na cruz tudo o que tinha que ser feito. Nós precisamos entender isso, sabe? Parar de carregar o peso, ou lançar o peso, lançar condenação, carregar a condenação do pecado, achando que sou eu que tenho que fazer, eu tenho que conquistar o perdão, conquistar a salvação. Jesus já conquistou a salvação. Jesus fez isso por nós. Nós temos que sair dessa confusão.
Na velha aliança, sim, o perdão era concedido como consequência das nossas ações. Então você tinha que ir ao templo, você tinha que sacrificar uma pombinha ou um bezerrinho, dependendo do grau do seu pecado, né? Aumentava o tamanho do bicho, né? E tinha todo aquele ritual que eu já expliquei para vocês várias vezes. Você colocava lá o cordeiro, impunha as mãos sobre eles, o cara vinha, cortava o pescoço dele, jorrava o sangue, aquela coisa horrorosa. Isso é velha aliança. Essa é a velha aliança. Só que, olha só o que Paulo diz e explica claramente. Porque o que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, quer dizer, a nossa carne, o nosso corpo carnal, humano, é incapaz de cumprir essa lei. Por isso, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Jesus vem como oferta pelo pecado. Jesus é entregue como oferta pelo pecado. E assim, condena o pecado na carne, quer dizer, acaba com o pecado, encerra o pecado, a fim de que as justas exigências da lei, quer dizer, tudo aquilo que a lei exige, fosse plenamente satisfeita em nós. Plenamente. Essa palavra é muito importante. Está escrito aí, em parte satisfeita? Parcialmente satisfeita? Um pouquinho satisfeita? O que está escrito aí? Plenamente. Quer dizer, a lei foi totalmente satisfeita em Cristo, no sacrifício de Cristo. Se ela já foi totalmente satisfeita, o que sobrou para eu fazer? Satisfazer de novo? Ela já foi satisfeita. Em Cristo. Em Cristo. Ela foi satisfeita. Para que nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, em Cristo, a lei está totalmente satisfeita em nós. Se você está em Cristo, a lei está satisfeita na sua vida. Pelo que Cristo fez em você e por você. E por isso, nós somos justificados. E essa palavra é muito legal. Somos justificados. E quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Ele vê a justiça de Cristo em você, que tem a Cristo. Ele vê Jesus em você. Ele vê a justiça de Jesus em você. E detalhe, para todo o que crê. Todo o que crê. Se você crê, você tem a justiça. Se você crê, se você está em Cristo, você foi justificado. Simples assim. Não pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez. E Lucas explica isso de uma maneira bem interessante. Ele diz assim, está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, quer dizer, Jesus precisava padecer ao terceiro dia, ressuscitar. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as ações, começando por Jerusalém. Esse texto é muito bacana, eu fiquei bugado um pouco, eu fiquei bem assim, poxa, tem alguma coisa errada com esse texto, porque algumas versões falam assim, pregasse o arrependimento e a remissão, e outras versões falam assim, pregasse o arrependimento para a remissão. E esse e esse para faz diferença. Porque arrependimento e remissão significa sim, que eu estou pregando as duas coisas. O arrependimento, arrependa-se, e remissão, perdão. Você está perdoado, arrependa-se, e há perdão. São duas coisas paralelas. Há as duas coisas. O arrependimento para a remissão significa arrependa-se para ser perdoado. Um pouco diferente, né? Quando eu fico com essa dúvida, aí eu vou para o grego. Eu não falo grego não, tá gente? Queria falar, mas não falo. Mas aí eu vou lá para a internet, e aí tem sites especializados que fazem a exegese do texto em grego. Então tem o texto em português, ou em inglês, no caso desse que eu olho. Tem palavra por palavra do texto em inglês, palavra por palavra do texto em grego. E aí você clica no grego e vê a definição daquela palavra, o que ela quer dizer no original. E aí eu fui olhar o que esse e quer dizer. E esse e não é nem e e nem para. Eu falei, ué, esse e é na. Né? O que ele quer dizer? Que os que estão em Cristo se arrependem, há um arrependimento na remissão dos pecados. Tá? O arrependimento na remissão, ou seja, conforme você vai sendo redimido, conforme você vai sendo santificado, você vai se arrependendo. Então eu não me arrependo para ser santificado, eu me arrependo conforme eu sou santificado. As duas coisas vão caminhando juntas. E para mim isso faz muito sentido, porque o arrependimento, na verdade, é fruto da santificação. O arrependimento é fruto do quebrantamento. Se eu não tiver o meu coração quebrantado, se eu não sentir aquela dor, eu não me arrependo. É só da boca para fora.
Sabe por que a gente confessa um pecado, a gente se arrepende e depois volta a fazer a mesma coisa? Porque você não se arrependeu de verdade. Porque quando você se arrepende de verdade, de coração, de quebrantamento, você passa a ter nojo daquilo. Você fala, não quero mais fazer isso. Eu não suporto nem pensar nisso, porque o Senhor quebrantou o meu coração. O Espírito Santo trabalhou no meu coração. E eu não quero mais isso. É a ação do Espírito Santo. Lá em João 16:8, quando fala que é o Espírito Santo que nos convence de toda iniquidade, é disso que essa palavra está falando. Então essas duas coisas, o arrependimento e a remissão, elas acontecem paralelamente, elas acontecem juntas, elas caminham juntas. Parece um pouco paradoxal, mas não é. Elas trabalham juntas, Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Agora, para quem não conhece a Cristo, esse arrependimento que Lucas está falando é um pouquinho diferente. O que é? É reconhecer o seu estado caído, reconhecer a sua carência de Deus, a sua necessidade de Deus, é sair da arrogância. É o que o próprio Jesus instrui Paulo a fazer quando ele se revela a ele. Quando Paulo está lá na estrada de Emaús, Jesus aparece para Paulo, ele dá uma instrução para Paulo que é muito interessante, e ele fala assim: eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu envio para... Olha bem esse texto, queria até ter posto em negrito, esqueci. Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão. A fim de que recebam o perdão. O que Jesus está falando para Paulo que ele quer que aquelas pessoas recebam? Gozado. Ele não fala assim, a fim de que mudem os seus caminhos e se tornem pessoas boas, e se tornem isso ou aquilo ou aquele outro, e revolucionem Roma e mudem a história da humanidade. Não, ele fala, a fim de que recebam o perdão. Recebam o perdão. Olha que interessante. Será que para Jesus isso é prioridade ou não? Ele fala para Paulo, eu te envio para abrir os olhos daquelas pessoas. Abrir os olhos, tirá-los das trevas e ir para a luz. Quer dizer, eu quero que eles reconheçam que eles precisam de Deus. Sabe para quê? Para que eles recebam o perdão. Para que eles recebam o perdão. O que eu mais quero é que eles recebam o perdão. Receba o perdão. É a herança entre os que são santificados da fé. Qual é a herança? Qual é a herança? A vida eterna. Jesus está falando para Paulo é que o que importa é que as pessoas abram seus olhos e entendam quem Deus é e a importância de Deus na vida deles. Para quê? Para que eles sejam perdoados e que eles tenham vida. É isso que importa, Paulo. Então esse abrir os olhos é o arrependimento, é o reconhecimento que o não cristão precisa ter. É perceber que eu preciso de Deus, muito mais do que se arrepender dos seus maus hábitos, muito mais do que se preocupar com se eu faço assim ou se eu faço assado. O importante é perceber que eu não sou autossuficiente, eu não estou completo, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de um Salvador. É isso que Deus quer ver como fruto do arrependimento em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois. A igreja, as pessoas focam muito no menos importante, que é no comportamento. As pessoas ficam olhando se você faz, se você não faz, você fuma, você bebe, você mente, ou o que você faz, e você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E Jesus não está preocupado com isso, Jesus está preocupado com quem você é, se você está nele ou não, se a sua vida é dele ou não. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus ressurreto na sua vida ou não? Ele vê vida eterna na sua vida ou não? É isso que Ele está preocupado. É para isso que os seus olhos precisam se abrir, para compreender, eu preciso de Deus. E se algum de vocês hoje ainda não tomou uma decisão para Jesus, eu quero te desafiar a abrir mão de todas essas outras coisas e parar de se preocupar com essas coisas. Porque eu sei que muita gente não vai para Jesus porque está preocupado com tudo aquilo que tem que abandonar. Porque eu vi em algum lugar, não, para ser crente eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de ir no cinema, eu tenho que parar de ver novela, eu tenho que parar de sair com meus amigos, eu tenho que parar de tomar cerveja, eu tenho que parar, o que mais você tem que parar?
Quer dizer, é uma vida que não tem graça, né? Essa vida de crente é muito chata, porque você não pode fazer nada, não é? Posso falar uma coisa? Você não tem que parar nada. Ô louco, ele pode falar isso no púlpito? Pode. Você não tem que parar nada. Você tem que reconhecer que você precisa de Deus. Agora, eu vou te falar uma coisa. Não vou mentir para você. No andar da carruagem, vão haver coisas que você vai querer parar. Não porque o pastor falou, não porque a igreja mandou, não porque tem uma regra colada na parede, mas porque você vai começar a sentir um desconforto e falar, quer saber? Eu acho que eu não preciso mais disso. Eu acho que eu não preciso mais daquilo. E aí você vai ver o fruto do Espírito Santo, o fruto do arrependimento acontecendo na sua vida, e você se arrependendo de coisas que antes você nem achava que eram erradas. Mas agora você compreende, você fala, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. E agora eu me arrependo. Mas porque o Espírito Santo agiu no meu ser. Então não tenha medo de ir para Jesus achando que Ele vai arrancar tudo que você mais gosta. Ele não vai fazer isso. Mas com o tempo, talvez você decida fazer isso. Talvez você queira fazer isso. E esse é o processo que todos nós que passamos por uma conversão, experimentamos. Todos nós. Tínhamos hábitos que conforme fomos andando, fomos abandonando. Sim ou não? Todos nós. Né? Então, o que acontece? Para nós que já nos arrependemos, que já nos reconciliamos com Deus, que já reconhecemos que precisamos de Jesus, que já estamos em Jesus, o arrependimento, tanto o arrependimento quanto o perdão, são graça, são bênção, são presente de Deus na nossa vida e eles caminham juntos. Isso pode parecer contraditório, mas não é, são complementares. Eu descubro que eu fui perdoado e isso me ajuda a me arrepender. Quanto mais eu compreendo que eu tenho perdão, mais eu me arrependo. Sabe por quê? Porque quando alguém vem e te acusa de algo e alguém te condena por algo, o que você faz? Normalmente, você se defende. É ou não é? Você se defende. Quanto mais acusado você é, mais na defensiva você fica. Mais você quer se defender, mais você quer brigar. Agora, quando alguém chega e fala para você... Você está perdoado. Como assim? Não, você está perdoado. Mas você não vai me acusar? Não. Mas você não vai exigir? Não. Mas eu não tenho que pagar? Não. Você está perdoado. Uou! Eu fiquei sem argumento. Quer dizer, você não quer nada de mim? Não. Eu só quero te perdoar. Muda, né? Muda de figura. Muda de figura. O que eu vou exigir? O que eu vou demandar? Se tudo que você me oferece é o perdão. Quando você compreende que tudo que Deus quer é te perdoar, porque de fato Ele já te perdoou, você baixa as armas. Você sai da defensiva. Você fala, Deus, tá bom. Quantos de nós passamos por esse processo? Chegamos trazendo vícios, mau hábitos, todo tipo de tranqueira na nossa vida, e nós aos poucos vamos deixando. Por quê? Porque esse é o processo redentor, esse é o processo de cura, é a graça de Deus agindo em nós, é o Espírito Santo agindo em nós e nos levando a crescer e a ser transformados, mas não por imposição, não por condenação, por graça, por amor. Isso fica muito claro quando João escreve uma carta, a primeira carta que João escreve para aquela igreja, que há uma grande dúvida. Eu gastei um tempão tentando resolver que igreja que era. Eu resolvi falar, não vou nem falar que igreja que é, porque alguns estudiosos falam uma coisa, outros falam outra. Então não vou falar nada, mas é uma igreja que está sendo confrontada com o gnosticismo grego. Eles estão em dúvida quanto à necessidade de um Salvador, eles estão tropeçando, porque o platonismo fala, não é necessário Salvador, nós nos resolvemos por conta própria, a nossa autojustiça é o bastante, e o cristianismo está falando que não, precisamos de um Salvador, nós temos que buscar um Salvador e tal, e eles estão nesse dilema. E aí João escreve uma carta para aquela igreja e nos primeiros versículos, os primeiros 8 versículos, ele é bem duro, ele bate forte, ele confronta as crenças daquele povo. E aí no versículo 9, ele fala algo que confunde muita gente. Confunde muito. Ele fala assim, se
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse se deixa a gente confuso, a gente fala assim, peraí, então quer dizer, eu tenho que confessar, eu tenho que, antes de eu ser perdoado, eu tenho que reconhecer, eu tenho que fazer essa confissão, né? E aí é toda uma teologia em cima disso, tá? Só que isso coloca uma condição para o perdão, e se a condição, então o perdão não é incondicional, quer dizer, é algo estranho nesse se confessarmos, né? Mas aí há 2 pontos que a gente precisa compreender nesse texto. Primeiro, João está falando com pessoas que estão num processo de conversão, possivelmente nem estejam ainda certas quanto à sua fé. Elas estão pensando a fé delas. Elas estão questionando se elas estão em Cristo ou não, se elas querem Cristo ou não. Tanto que lá no versículo 3, você pode olhar em casa, ele deixa claro que essa mensagem é para que eles também tenham comunhão com a igreja. João fala assim, eu vos falo isso para que tenham também comunhão com a igreja. Ou seja, vocês ainda não estão em comunhão com a igreja, porque vocês estão vivendo esse dualismo entre o platonismo e o cristianismo, vocês estão tentando se decidir, e eu quero que vocês se acheguem a nós e tenham comunhão conosco. Então o alvo de João nesse texto é que eles reconheçam que precisam de um Salvador, que sim, Jesus é necessário nas nossas vidas. Eu não sou autossuficiente. Esse é o reconhecimento que João espera obter deles. É essa confissão que João espera obter deles. Então é mais do que confessar um pecado, eu fiz algo errado. Não, João quer que eles confessem, que eles declarem, eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo. E o segundo ponto desse texto, voltando aí de novo, fui olhar no grego. Essa palavra confessar no grego, ela se chama homologel. Homologeo, tem um acentinho no O. Que significa o quê? Concordar, falar de acordo, alinhar. Ou seja, João está falando o seguinte, concorde com Deus a respeito do pecado, a respeito da necessidade da salvação. Concorde com Ele a respeito da sua carência de Deus, a respeito da sua desconexão com Deus, e receba o perdão que está à sua disposição. Por quê? Porque Deus é fiel e justo para te perdoar, porque Ele já te perdoou. Concorde com Deus. Esse é o ponto que João quer dizer aqui. Concorde com Deus. Deixe a rebeldia. Aceite o perdão. Aceite o perdão. Está à sua disposição. Para de encontrar desculpas. Para de minimizar. Compreenda que Jesus morreu para nos perdoar. Então isso é algo muito sério. Não é uma coisa leve. E quando nós concordamos com isso, nós nos alinhamos com a maneira que Deus vê o pecado. Nós nos alinhamos e aceitamos o perdão, e aí permitimos que o Espírito Santo quebrante o nosso coração. E aí venham todas aquelas mudanças que nós queremos ter. Sabe, eu estava orando hoje cedo, e aí assim, veio uma coisa para mim, eu acho que eu preciso até mudar o meu jeito de orar. Sabe, então ao invés de falar, Senhor, perdoa os meus pecados, eu não vou mais orar assim, eu vou falar, Senhor, obrigado pelo teu perdão. Obrigado pelo teu perdão. Por quê? Porque Ele já me perdoou. E ao invés de falar, perdoa os meus pecados, eu vou falar, muda o meu comportamento. Muda o meu coração. Para que eu não peque mais. Para que eu não cometa o mesmo erro de novo. Mas o perdão eu já tenho. Então, Senhor, obrigado pelo perdão. Mas muda o meu coração. Porque eu não quero mais fazer isso de novo. Eu não quero cometer esse mesmo erro de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não quero ficar trazendo a mesma coisa diante do Senhor. Mas obrigado pelo teu perdão. E aí João continua no capítulo seguinte, ele já fala outra coisa, olha só, ele fala assim, filhinhos, meus queridos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Perdoados. Por causa do seu mérito. Por tudo que vocês fizeram, porque vocês são 10. Seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. E você pode falar, cara, que loucura, no capítulo 1 ele desce o reio nos caras, falando tudo que eles estão fazendo de errado. Leia em casa o capítulo 1. Ele desce a borrachada naquela igreja. E no capítulo 2 ele fala, seus pecados foram perdoados. O que mudou do 1 para o 2? O que mudou? Há uma escalada. João acredita que houve uma escalada naquele relacionamento, que no 1 eles estão em dúvida de quem eles são.
em Cristo. Mas no 2 não há mais dúvida. Eu creio que João é confiante que o que ele falou no 1 foi o bastante para mostrar para aquele povo quem eles são. E chega no capítulo 2, ele já muda o tratamento e fala: vocês são meus filhinhos, porque vocês aceitaram a verdade, vocês entenderam quem Cristo é na vida de vocês, quem vocês são em Cristo. Então, seus pecados foram perdoados. Seus pecados foram perdoados. João quer que nós percebamos que Deus já lidou com o pecado, quer nós creiamos ou não. Jesus já resolveu a parada lá na cruz. A questão é se você crê. Porque se você não crer, aí você não tem benefício nenhum. Aí você não tem benefício nenhum. Aí é igual aquela história que eu já contei 20 vezes, é você ganhar um cheque de 1 milhão. Imagina só, o Eli te dá um cheque de R$1 milhão e fala: ó, Marcelo, quero te abençoar, está aqui. Aí o Marcelo pega aquele cheque e fala: uau, R$1 milhão. Ah, mas foi o Eli que assinou. O Eli não tem 1 milhão. Então ele guarda lá no meio da Bíblia dele como um souvenir, marcador de página. O que ele não sabe é que o Eli recebeu uma herança de um tio distante que deixou bilhões para ele. Ô glória, né, Nelise? Você ia gostar dessa, né? Amém. Estou profetizando. E aí ele guarda aquele cheque lá, e aquele cheque vai ficar a vida inteira amarelando dentro da Bíblia dele, e ele não vai usufruir daquele 1 milhão, porque ele não creu. Né? Nós precisamos crer, para a gente poder se apropriar desse perdão, e permitir que Ele quebrante os nossos corações, e faça a mudança que Deus quer fazer. Então, nas palavras de João, concorde com Deus, concorde com Deus, concorde com Deus, e receba o perdão. E no momento que você coloca sua confiança em Cristo, e na obra consumada, o perdão que Ele liberou é seu, é meu. Paulo também fala isso. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria, com todo entendimento. A redenção está em Cristo. Não há como estarmos em Cristo sem estarmos perdoados. Você está em Cristo porque você foi perdoado. Não tem outro jeito. Salvação, gente, é consequência do perdão. Você foi salvo porque você foi perdoado. Não tem como você ser salvo sem ser perdoado. Vocês compreendem? Dá para ser perdoado e não ser salvo. Sabia? Por quê? Porque o perdão é para todos. É o que a Bíblia diz. O perdão está à disposição de todos. A salvação é para os que creem. Ué, então é possível ser perdoado e não ser salvo? É. Porque o perdão é para todos. Todos que pedirem, que receberem o perdão, recebem. Mas só serão salvos aqueles que crerem em Jesus. Aqueles que declararem Jesus. Ah, Eli, mas peraí, e aquele monte de outro texto na Bíblia sobre o perdão? A Bíblia fala um monte sobre perdão, né? Tem um monte de coisa. Perdoai-vos mutuamente, lá em Colossenses, confessai os vossos pecados uns para os outros, né? Um monte de texto sobre perdão. Isso aí, não precisa acontecer? Precisa acontecer. Nós temos que entender, nós não podemos confundir as coisas. O fato de sermos perdoados pela graça não significa que o pecado não tenha importância. Não vamos confundir as coisas. Porque isso aí é teologia universalista. O universalismo fala o seguinte: todo mundo vai ser perdoado independente de qualquer coisa. Quando você morrer, você vai para o céu. Porque o amor de Deus supera qualquer transgressão e tal, então não há condenação e pronto. Falando, não é bem isso que a Bíblia diz. Não é exatamente isso. Isso é universalismo, não é o que eu estou pregando aqui. Tá? Pecado é coisa séria. Na perspectiva divina, Deus olhando para nós, o perdão está consumado. Deus já nos perdoou. Mas da nossa perspectiva, aqui embaixo, é um pouco diferente. O pecado é um grande problema, sim. É um problema. Porque o pecado custa muito caro. Ele custou caro para Jesus e ele custa caro para nós. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo, não se esqueçam. Deus é justo. E Ele permite que nós soframos as consequências do nosso pecado. Você pisa na bola, você sofre a consequência. Não é verdade?
Então a graça, gente, a graça de Deus não é um bilhete premiado, um cheque assinado para você fazer o que você quiser, livre de qualquer consequência. Isso não é a graça. Não se engane. A graça te dá o perdão, a graça te dá a salvação, mas não te dá imunidade às consequências do pecado enquanto você está aqui na terra. Pela graça você foi salvo. Você tem vida eterna. Mas você não tem imunidade para fazer o que quiser e falar, nada vai me acontecer. E eu vejo gente pintando e bordando por aí falando assim, 10 mil cairão à minha direita, 2 mil à minha esquerda. Só que não é bem por aí não. Não é bem por aí não. Tá? Se nós estamos em Cristo, não há mais condenação por parte de Deus. Deus olha para nós e Ele vê filhos amados. Filhos amados, com quem Ele se importa, que Ele ama incondicionalmente, que Ele deseja ter relacionamento. Então nós temos o perdão, nós temos a salvação, mas nós vivemos num mundo caído, que tem as suas próprias leis, sob as quais nós estamos, sobre as quais nós sofremos. Então, se você roubar, se você matar, se você adulterar, se você pintar e bordar, Deus não vai te proteger das consequências do seu pecado, as consequências da lei sobre as quais nós ainda nos submetemos enquanto estamos nessa existência humana. Nós não escapamos disso. Então, precisa sim haver arrependimento, confissão, restituição, perdão, para que nós possamos viver entre nós e conviver e sermos irmãos e sermos família e crescermos e nos transformarmos. Por quê? Porque nós não conseguimos ainda nos perdoar incondicionalmente. Alguém aqui consegue falar honestamente, eu perdoo incondicionalmente? Eu amo incondicionalmente? Ainda não, né? Nós não chegamos lá ainda. Então nós precisamos entender a diferença dessas coisas. O Espírito está pronto. O Espírito está completo, mas a minha alma está sendo trabalhada. E é por isso que eu apronto tanto, que a gente pisa na bola, que a gente faz coisa errada, que a gente se arrepende. Mas o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Então, se estamos em Jesus, nós estamos perdoados. E nós nos arrependemos, porque o Espírito Santo age no nosso coração. Mas nós precisamos compreender que a graça e que esse perdão não é esse bilhete premiado, no que diz respeito às nossas relações humanas. Não no que diz respeito a Deus. Diante de Deus, nós somos santos, justificados. Tem até uma música, cadê o Celso? O Celso, lembra daquela música do... Quase pedi para você tocar, mas eu falei, ele vai ter que mexer na naftalina lá, do Vencedores por Cristo. Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Lembra dessa? Porque Cristo... fala sério, Celso. Não é do tempo dele? É do tempo do Gil, então. O Gil lembra, né? Porque temos a redenção e dos pecados o perdão. Deixa para lá. A Nelise lembra, porque ela ouvia isso, né? Diante de Deus, nós somos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Temos a salvação, temos o perdão. Mas todos aqueles outros versículos que falam do confessar uns aos outros, da gente se perdoar mutuamente, da gente ter paciência um com o outro, tudo aquilo é importantíssimo para a nossa relação humana. Mas não é o tema de hoje, então não vou me alongar nisso, tá bom? Vamos voltar para o tema de hoje. O tema de hoje é: fomos perdoados por Deus. Estamos perdoados por Deus. Estamos perdoados, né? Então talvez, só talvez, você esteja sofrendo com o pecado e carregando culpa, carregando condenação. Talvez você esteja lançando condenação sobre outras pessoas. Talvez você esteja lançando culpa. Talvez você tenha esse hábito. Infelizmente, muitos cristãos têm esse hábito de ficar olhando para os outros e condenando e culpando. Não faça isso, não faça aquilo. Eu vejo coisas no Facebook que tem dia que me dá vergonha alheia, que eu falo, meu Jesus, como é que a pessoa pode falar isso? Porque não compreende, né? Porque não recebeu perdão. Talvez você se sinta envergonhado por alguma questão do seu passado, algo que aconteceu, algo que você fez. Então eu quero reforçar tudo que eu falei hoje, mais um versículo. E deixar claro que tudo o que precisava acontecer, aconteceu 2000 anos atrás.
Jesus é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo. De novo, perdão é para todos. Perdão é para todos. Aí eu fui olhar essa palavra propiciação, a palavrinha é difícil, né? Propiciação significa sacrifício para aplacar a ira ou a justiça divina. Essa é a definição do Aurélio. Sacrifício para aplacar a ira ou a justiça divina. Jesus fez o sacrifício que aplacou a ira de Deus contra o pecado que estava em mim. Antes Deus olhava para mim e via pecado. Depois de Jesus, Deus olha em mim, Ele vê a santidade. Não a minha, a de Cristo. A do Espírito Santo que está em mim. E não há mais ira, não há mais condenação, há amor. Significa que Jesus desviou essa ira de Deus com relação a esses pecados que estavam em mim e em você, e levou todo o nosso pecado lá na cruz. E hoje a gente pode fazer uma declaração fantástica. Gente, fantástica. Fantástica. Esse texto me bugou a vida inteira. Porque eu olhava para esse texto e falava assim, lê isso aqui, Marcelo, lê esse texto. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Eu ficava pensando, meu Deus, eu queria ser esse cara. Imagina você ser essa pessoa que Deus olha e não vê culpa, e não vê pecado, e não vê condenação. Nossa, e por anos eu pensava, será que, nossa, se eu pudesse ser 10% dessa pessoa, de repente Deus falou comigo, falou, mas espera aí, você é essa pessoa? Não pode ser. Mas isso. Você é essa pessoa. Mas aquilo. Você é essa pessoa. Mas e tudo que eu faço de errado? Em Cristo, você é essa pessoa. Se você está em Jesus, você é essa pessoa. Se você está em Jesus, você teve suas transgressões perdoadas. Você teve os seus pecados apagados. O Senhor não te atribui mais culpa. E você pode ser feliz. E você pode ser feliz. Parece bom demais para ser verdade, né? É porque é bom demais. É porque é bom demais. E é verdade porque é graça. É graça. E eu não sei se isso te dá arrepio, se te deixa feliz, mas me dá arrepio, me deixa feliz, me dá um frio na barriga, e me dá vontade de pular. Deus! Isso é demais. Gente, isso é demais. Você poder falar que, uau! Eu fui justificado. Eu fui perdoado. Não há mais culpa. Deus olha para mim, não vê condenação. Não vê culpa. Não vê culpa. Eu posso ser feliz. Então, se você luta com isso, se você tem dificuldade para acreditar nisso, se você, como eu, achou por muito tempo que isso é bom demais para ser verdade, lembra do que Jesus falou para Paulo: receba o perdão, receba o perdão, receba a herança dos que foram justificados em Cristo Jesus. Receba isso. Para de questionar, para de tentar entender, para de racionalizar, para de, e aquele versículo, e isso, e aquilo. Receba, relaxa, receba. E a gente vai encerrar, e deixa eu ver se dá tempo, chamar a banda para subir aí, mas nós vamos encerrar repetindo aquela mensagem de Paulo, revendo aquela mensagem de Paulo. E eu quero fazer uma brincadeira com vocês, uma brincadeira muito séria. Mas revendo esse texto, quando Paulo fala, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Você concorda com esse texto? Sim ou não? Está fraco, hein? Tem alguém aí? Hello? Você concorda com esse texto? Sim? Vocês acreditam nesse texto? Vocês acreditam que o que Paulo falou é verdade? Sim? Então nós vamos repetir isso na primeira pessoa. Vamos nos apropriar desse texto? Vamos? Isso é verdade na sua vida? Isso é verdade na sua vida? Então vamos repetir, todo mundo. Nele eu tenho a redenção
o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vou falar de novo. Nele eu tenho a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Glória a Deus. Então pegue todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de condenação e faça com que esses sentimentos se curvem diante dessa verdade. Declare: eu fui redimido, eu fui perdoado, não há mais condenação, não há mais culpa, toda a condenação Jesus levou sobre a cruz, eu estou em Cristo, sou uma nova pessoa, aquele velho homem já morreu, já ficou para trás, aquele pecado já era. Hoje em Cristo eu sou santo. Sim, ainda faço coisas erradas, porque estou sendo transformado cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. Mas aquele que começou a boa obra é fiel e irá completá-la até o dia. Amém? Amém? Subjugue esse sentimento de culpa, esse sentimento de condenação. Não aceite mais isso. E seja livre e viva feliz, sabendo que você foi salvo, você foi perdoado. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque através do teu sacrifício, através da tua entrega, através da cruz, todos os nossos pecados foram levados, foram retirados, foram extintos. Obrigado, Jesus, porque agora em Ti nós somos santos, irrepreensíveis e podemos nos chegar diante de Deus. Obrigado pela Tua obra nas nossas vidas. Obrigado porque a cada dia o Senhor nos faz melhorar, não por imposição, não por força, mas pela Tua graça, pelo Teu amor. Nós confessamos diante de Ti a nossa incapacidade de compreender tudo isso plenamente, Senhor. Confessamos que ouvimos tantas coisas diferentes ao longo da nossa vida que agora é difícil a gente acreditar em tudo isso e descansar em Ti. Então, nós pedimos, Senhor, em Teu nome, que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas e traga todo o convencimento, traga não apenas o convencimento do pecado, mas também o convencimento da salvação, o convencimento, Senhor, do perdão que há no Senhor. Nós possamos ser livres, nós possamos caminhar leves e felizes, sabendo que a mensagem do Evangelho é uma boa mensagem, é uma boa notícia. Não é uma notícia de peso, nem de condenação, mas de vida, de paz, de salvação, Senhor. Em nome de Jesus, muda as nossas vidas, Pai, que nós possamos ser pessoas felizes, felizes na Tua salvação, Pai. Nós te clamamos em nome de Jesus, que nós possamos compreender, experimentar esse perdão cada dia nas nossas vidas, cada dia, Pai. Experimentar a Tua salvação a cada dia. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.